avante, e eu quero convidar os irmãos para abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o versículo de número 8. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 1, do verso 3 ao verso 8. Colossenses capítulo 1, versos 3 a 8, talvez uma das maneiras da gente achar mais fácil esses livros, essas cartas que nós consideramos cartas da prisão, com exceção de Gálatas, né? Gálatas, letra A, Efésios, letra E, Filipenses, letra I, Colossenses, letra A, uma sequência fácil para a gente estar achando rápido as referências. Então nos diz assim, Colossenses capítulo 1, versos 3 a 8. Vamos ler de maneira alternada, ler os versos ímpares dos irmãos os pares. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Presbítero Pedro, por gentileza, irmão, vem à frente, vamos orar, pedir a bênção e a direção do Espírito Santo do Senhor para a ministração da sua palavra. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos estudando a Tua palavra e vendo da Tua graça e da Tua misericórdia para com todos nós. O nosso humilde pedido, Pai, é que o Senhor esteja abençoando o nosso pastor, para que tudo aquilo que ele possa dizer aqui seja tão somente a Tua verdade, e que esta verdade seja aplicada em nossos corações e nas nossas mentes, para que nós possamos crer em Ti, para que nós possamos Te servir, Te honrar e glorificar o Teu nome. Nós sabemos que cada pessoa aqui presente, meu Deus, tem as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas dores, mas nós confiamos na Tua graça e na Tua misericórdia, que o Senhor esteja cuidando de todos nós e mostrando a cada um de nós a cruz de Cristo, que morreu por nós e para nos livrar dos nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Tudo isso, meu Deus, nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, cada igreja, quando você a conhece, ela tem alguma característica, ou algumas características que demonstram em quem ela acredita, conforme ela vive. Isso é comum. Aqui em Goiânia, nas mais variadas igrejas, com certeza, nós podemos observar. Uma igreja, às vezes, é mais acolhedora, outra, de repente, tem uma preocupação maior com relação ao ensino, outra, de repente, é mais festeira. Então, a gente vê, assim, cada igreja com suas características. Mas tem algumas, que a impressão que a gente tem na Bíblia, que é comum, praticamente em todas, ou pelo menos deveria ser. Antes de nós olharmos esses detalhes,
a gente pode sempre definir a palavra igreja não apenas numa questão de templo, numa figura de uma igreja, ou quem sabe onde tem bancos, um ar-condicionado. Muito pelo contrário, igreja é a comunhão dos santos, e a gente diz com toda a satisfação que se de repente nós nos reuníssemos debaixo de um pé de árvore ali do estacionamento, ali estaria a igreja do Senhor. E aí a gente observa nesse texto o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a uma igreja de uma cidade que com o passar dos anos ela vinha enfraquecendo-se. Uma igreja que vinha diminuindo em quantidade. Não é aquilo que de repente a gente espera da maioria das cidades, que elas crescem. A cidade de Colossos tinha uma igreja que era residente, ou estava em uma casa, a casa de Filemão. E quem começou essa igreja foi um missionário chamado Epáfras, que estivera com o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, diante da escola que o próprio apóstolo Paulo começou, que era a escola de Tirano. O propósito daquela escola era enviar missionários para todos os lugares, em especial da Ásia Menor. E ali não era diferente. Essa cidade, como eu disse, 4 séculos antes de Cristo, ela vinha definhando. Por conta do quê? Ela está situada, irmãos, na beira de um rio chamado Lico, no Vale de Lírico. E nesse lugar, nós temos 3 cidades. E uma das cidades, meus queridos, chamada Laodiceia, ela foi crescendo absurdamente, e era uma cidade com um grande potencial. A ponto de, com o passar do tempo, as pessoas migravam, iam para esses lugares. Você pode observar na carta de Apocalipse, no capítulo 3, Jesus falando, era uma igreja rica, uma igreja que, com seus banqueiros, uma igreja que era muito forte na questão da saúde, em especial das vistas, era uma igreja que tinha um potencial muito grande na indústria noveleira. Tudo isso, meus queridos, a gente observa naquela cidade, isso enfraquecia essa pequena cidade, porém, com uma igreja ali, ela tinha uma característica fantástica. E o apóstolo Paulo, nessa introdução, logo após ele falar, quem escreve, saudando ao destinatário daquela carta, ele faz uma oração, onde ele dá graças a Deus por essa igreja, que por intermédio da instrumentalidade de Epáfras, conheceu o Senhor Jesus e estava vivendo uma vida digna diante do evangelho, o qual eles foram chamados. E isso tem muito a nos ensinar. Observe comigo que ele, em especial, fala de 3 características que devem ser também as nossas características como igreja. E ele diz, num primeiro instante, que ele tem ouvido falar da fé que aquela igreja tinha no Senhor Jesus. Meus irmãos, principalmente, ter sua fé alicerçada em Cristo, debaixo de ensinos que estavam sendo ministrados naquela igreja, por instrumentos que tinham propósito, desmerecer a figura e obra de Cristo. Vale lembrar, meus queridos, que várias igrejas do primeiro século estavam sendo varridas por uma filosofia conhecida como gnosticismo, que tinha o propósito simplesmente de desmerecer a pessoa de Cristo Jesus. Por exemplo, os gnósticos, eles não acreditavam que a salvação era pela fé em Cristo. Eles acreditavam que a salvação, ela acontecia por intermédio de uma busca de um conhecimento, onde através dele você se aproximava do seu Criador. A figura de Jesus, inclusive, era motivo de descaso. Porque dentro dessa questão do dualismo grego de corpo e alma, ou espírito, onde o corpo, a matéria, era algo reduzido no sentido de valor, e a alma dentro desse corpo, que era assim supra-enfatizada, eles diziam, mas como é que o Filho de Deus se encarnou num corpo que é desmerecido como uma figura, vamos dizer assim, com a matéria ruim? Então eles enfatizavam, ora, que Jesus era um fantasma, ou que de repente era um verdadeiro gnóstico que compreendeu muito bem o que significa ser ou usar de palavras de sabedoria. Isso tudo tinha um propósito, desmerecer Jesus Cristo. E é justamente o que Paulo de repente enfatiza a esses irmãos. Vocês, o que me chama a atenção é a fé que vocês têm no Senhor Jesus. E ele no decorrer do capítulo 1 mostra quem é esse Jesus.
Nós temos pelo menos 11 características do versículo 13 até o versículo 20. Esse Jesus, como ele mesmo diz, foi aquele que nos libertou do império das trevas. Ele mostra isso no versículo 13. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi uma mudança de reino. Servíamos o mundo, a carne, o diabo, entretanto, isso de uma maneira escravizada. Ele nos libertou disso. Tivemos os nossos olhos abertos. Tivemos a nossa mente elucidada quanto a isso. E o Senhor fez o quê? Tirou desse reino e colocou num reino de luz, do Filho do seu amor. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo mostra. No segundo instante, ele diz que esse Jesus, que nós devemos ter fé, foi aquele que nos redimiu. Foi aquele que pagou o preço por conta dessa libertação, da escravidão do pecado. E essa redenção, meus queridos, o preço dela foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Quando lá na cruz ele disse, está consumado, ele disse, todo escrito de dívida que era contra mim, contra você, está pago. A redenção aconteceu. E esse Cristo ressuscitou dentre os mortos, vencendo o último inimigo. Ele é Deus. Ele é o primogênito da criação e nele todas as coisas foram criadas e tudo subsiste. Ou seja, por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Para ele. E ele então é aquele que sustenta a obra da sua criação. Esse Jesus, qual nós temos fé, é aquele que é o cabeça da igreja, conforme ele diz no verso 18. É aquele, meus queridos, que realizou tudo aquilo que foi necessário para que fôssemos reconciliados com Deus, conforme diz o verso 20. Reconciliados como, pastor? A Bíblia fala que por conta dos nossos pecados, uma inimizade aconteceu entre nós e o Senhor. E o que Jesus fez? Ele, através da sua morte, da sua crucificação, da redenção, do sangue derramado na cruz do Calvário, recebeu todo o castigo que era contra nós. Isso vem sendo enfatizado no decorrer dos cultos. Com que finalidade? A mesma finalidade que a igreja de Colossos tinha, ter fé unicamente no Senhor Jesus. Nós não somos chamados, meus queridos, a acreditar numa placa de uma igreja. Nós não somos chamados a acreditar num sistema doutrinário. Nós somos chamados, meus irmãos, a depositar a nossa fé no único caminho, na única verdade, no único em quem nós temos vida, no único que é o caminho para os céus, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra do apóstolo Paulo olhando para aquela igreja. Mas não é só essa característica. Você observa ao mesmo tempo que ele diz que quando eles tinham fé no Senhor Jesus, mas ele chama a atenção também do amor que tendes para com todos os santos. A segunda característica da igreja de Colossos é justamente isso: amor para com os crentes, amor para com os irmãos, amor para com aqueles que estão à nossa volta, amor para com aqueles que servem na nossa igreja. E não é só isso. Em todas as igrejas que pregam a Cristo como Senhor. A característica, meus queridos, a marca da igreja do Senhor é o amor. O amor para com aqueles por quem Cristo morreu. E aqui, meus queridos, nós olhamos no decorrer da carta algumas passagens que demonstram esse amor na prática, como por exemplo, se você puder observar comigo, lá no capítulo de número 3, meus queridos, quando o Senhor diz no versículo de número 13, que nós, por amor, deveremos suportar uns aos outros. E o que é suportar? Suportar tem a ver com carregar nas costas. E ao mesmo tempo que ele fala suportar, ele fala também perdoai-vos mutuamente. Assim como Cristo nos perdoou. A primeira palavra, a suportar uns aos outros, meus queridos, tem a ver que nós não devemos apenas amar as pessoas que nos dão prazer da sua companhia, da sua fala, da sua forma carinhosa de lidar.
suportar uns aos outros tem a ver também com suportar aquele irmão que muitas vezes nós não consideramos como uma palavra amiga, ou de repente uma linguagem gostosa de ouvir, ou alguém que tem um carinho para te oferecer. É aquele irmão chato, é aquele irmão que te incomoda. Todos aqueles que de repente creem no Senhor Jesus. Nós somos chamados, irmãos, a amar uns aos outros. Detalhe, nem todos dentro da igreja são pessoas que nós consideramos certinhas no seu proceder. De repente tem irmãos também que nesse ato, nesse processo de santidade, pecam, erram. Às vezes tem um comportamento que não nos agrada. E muitas vezes nós falamos assim, olha, não quero nem conversar contigo, não quero comunhão contigo. Essa não é a nossa postura. Não é. Qual que é a nossa postura? Temos que falar alguma coisa com relação aos seus erros? Claro que temos. Isso em amor. Com que finalidade, meus queridos? A mesma finalidade que Cristo teve para comigo e contigo. Olhando para os nossos pecados, para as nossas atitudes, havia alguma coisa boa que nos atraísse ao Senhor? Que nos atraiu a Ele? Claro que não. Mas a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. E por conta disso, por conta do seu amor por nós, isso nos justificou dos nossos pecados. E Ele nos aproximou dEle. Se Cristo fez assim comigo e contigo, quem somos nós, de repente, para olharmos para o nosso semelhante e falar assim, não, esse não. Não, aquele ali, não gosto. Irmãos, nós somos chamados a amar todos os santos, todos aqueles que creem no Senhor. E eu me lembro de uma das mensagens que me chamou muita atenção do pastor Gustavo. Amor tem a ver com atitudes. Atitudes. E quando o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja que uma de suas marcas era o amor para com todos os santos, justamente isso tem a ver com atitudes que nós temos para com aqueles que o Senhor Jesus converteu. Atitudes que muitas vezes faltam em nós, meus irmãos. Quantas vezes nós somos acusados de duros, inflexíveis, e de repente, nós precisamos olhar à luz da palavra do Senhor e mudar sim um comportamento e ver se de fato as nossas atitudes demonstram esse amor que Cristo colocou no nosso coração. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Mas nós observamos ainda na palavra do Senhor algumas situações que é o local mais propício para o amor ser demonstrado. Se você acompanhar comigo, lá no capítulo 3, a partir do verso 18, irmãos, os locais mais próprios de nós demonstrarmos amor. Esposa, sede submisso para com o seu marido. Pastor, cadê amor aqui? Ser submissa é um gesto de amor. De amor. Ao mesmo tempo, verso de número 19. Marido ou maridos, amai vossa esposa e não a tratei com amargura. É o primeiro campo, meus queridos, missionário, fora dos limites da igreja. É o nosso lar. O nosso lar. Aonde esposa e esposo devem sim amar um ao outro, obedecendo o que a palavra de Deus nos ensina. A submissão só é um fardo quando não há amor. E quando o marido não ama a esposa, ela só lhe serve enquanto bela e formosa na sua juventude. Quando vai ficando velha, de repente, e o marido caindo cabelo, ficando barrigudo, nada a ver, Gustavo, contigo, viu? O que acontece? Rejeitamos, são rejeitados e deixados de lado. Por quê? Porque não há amor. Mas de repente, a marca da igreja do Senhor tem essa palavra como seu cartão de visitas, amor. Só aí? Não, filhos, o verso 20. Obedecem os vossos pais
como ao Senhor. Isso é grato diante do Senhor. Não, pai, mas eu não vou te obedecer porque eu acho que você é muito quadrado. Não é assim. Não é dessa maneira. Ó, pai, eu já fiz 18 anos e eu não preciso mais te obedecer. Ó, pai, já saí da tua casa. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Nós não obedecemos aos nossos pais apenas na presença deles, ou nós não honramos a eles apenas na presença enquanto eles estão vivos. Nós honramos seus ensinos, com certeza. Isso independente de onde nós estivermos. Nós somos chamados a obedecê-los. Aos pais, não irritem vossos filhos. O cuidar com isso é gesto de amor. Ele continua, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Ou seja, empregados, amem seus patrões. Não, pastor, não. Ó, meu patrão não. Meu patrão, meu relacionamento começa às 8, para às 11, começa a 1, encerra às 5, e final do mês, o meu salário no bolso. E só. Deixa eu te falar uma coisa. Meus queridos, esse teu trabalho está fadado a fracassos, a fardos na sua vida. E daqui a pouco nós vamos observar como é que podemos mudar isso. Mas ao mesmo tempo, o nosso pedido ao Senhor é para que a gente consiga amar aqueles que são os nossos patrões. Eu nunca esqueço, irmãos, nós tínhamos um irmão na nossa igreja, depois ele se tornou presbítero e virou pastor. Esse irmão trabalhava numa empresa onde o patrão era membro da igreja, mas pensa, a gente usa uma expressão, não sei se aqui em Goiás é comum isso, carne de pescoço. Pensa num patrão ruim. Mas aquele irmão fez um propósito com Deus: eu vou orar pelo meu patrão, eu vou pedir a bênção de Deus sobre a vida dele, e vou pedir para que Deus coloque amor no meu coração. Irmãos, aliás, isso antes dele se converter, e esse patrão dele virar um presbítero também. E ele fez, irmãos, ele amou o patrão dele, ele honrou o patrão dele, ele falou do amor de Jesus para o patrão dele, ele chegava antes daquele horário estabelecido, 5 minutos antes, ele procurava fazer tudo aquilo que ele pedia. E um dia, meus irmãos, aquele patrão aceitou o convite de estar na casa do Senhor, e hoje ele é um presbítero, um servo do Senhor. Irmãos, quantas oportunidades nós perdemos para agir não como cidadãos do reino, mas como cidadãos desse mundo caído, com a nossa ira, com a nossa tristeza. Mas o texto ainda diz, não apenas com o patrão, mas com os nossos funcionários, lá no capítulo 4, verso 1, Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Meus irmãos, me encheu de alegria quando uma irmã, ali no final do culto de manhã hoje, entregando os bilhetinhos lá, os convites, que eu vou falar no final, ela disse assim: pastor, me dá 8 convites. Falei, sério, 8? 8, pastor, porque eu tenho 8 funcionários, eu quero convidar todos para vir à igreja. Sabe o que é isso? Amor. Amor. Essa é a marca da igreja. É isso que o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos. Não só pela fé em Cristo, mas pelo amor que eles tinham para com todos os santos. Aí você pode falar assim: pastor, mas meu funcionário não é santo. Aliás, ele está muito longe disso. A palavra do Senhor pede, sabe para quê? Para que nós aproveitemos as oportunidades. Olha o capítulo 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Para quê? Para testemunhar do amor de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. É isso, meus irmãos. Amar. Mas a terceira característica que o apóstolo Paulo enaltece nessa igreja de Colossos, meus irmãos, além da sua fé em Cristo, além do amor para com todos os santos, ele fala o seguinte: da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho.
Vocês ouviram o evangelho da salvação, e nesse evangelho ele ensina que há salvação na pessoa de Cristo, e que tem um lugar que aguarda todo aquele que nele crê. A nossa esperança não está firmada neste mundo, porque a Bíblia fala que ele jaz no maligno. A nossa esperança não está firmada num governante ou na mudança dele. A nossa esperança não está firmada ou fundamentada na mudança de um plano qualquer econômico, que desses que vai para congresso e volta. A nossa esperança, meus queridos, ela está firmada num evangelho que disse que Jesus foi preparar lugar para todo aquele que nele crê. A nossa esperança está fundamentada, meus queridos, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós passamos a desfrutar de um pedacinho do céu aqui na terra. Por quê? Porque já desfrutamos da presença do Senhor na nossa vida. Nós somos templo do Espírito, morada do Senhor. E lá nos céus desfrutaremos da plenitude do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, meus queridos, quando ele escreve a esses irmãos, lá no capítulo de número 3, ele diz assim: portanto, verso 1, se fostes crucificados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Além disso, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Sabe por quê? Porque as coisas aqui da terra nos decepcionam, nos entristecem. Mas nós somos cidadãos de um reino dos céus. E quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, porque ele tem a promessa da vida eterna. Irmãos, estava chorando até agora. Estava lá orando com os diáconos lá em cima na salinha de oração. Por mais que a nossa tristeza com a falta, e com certeza, meus irmãos, não só para o coral, como um membro do nosso coral, mas um irmão, o tempo todo, irmão Jair Malaquias, companheiro de visitas, sempre junto, sempre com a palavra de ânimo, conhecia todo mundo na igreja. Uma certeza nós temos, meus queridos, ele desfruta da presença do Senhor agora. Foi o que Jesus disse para aquele homem que estava na cruz, depois de tê-lo confessado como Senhor: eu te digo que hoje estarás comigo, aonde? No paraíso. No paraíso. Essa esperança ninguém pode roubar. Eu nunca esqueço, meus irmãos, de um grande pastor amigo meu, que um dia foi pregar num velório, e ele falando sobre Lázaro, do prejuízo que Lázaro teve, 4 dias com o Senhor. Teve que voltar para um mundo terrível, miserável, um povo difícil. Já pensou? Está lá desfrutando das delícias, aquilo que o apóstolo Paulo fala que é incomparavelmente melhor, e de repente vem a notícia: ó, o chefe está chamando, volta. Pensa, meus irmãos, é isso que nos aguarda. Oh, meus queridos irmãos, quando você lê o livro de Apocalipse, onde João descreve a respeito da Nova Jerusalém, onde nós vamos passar a eternidade, e ele preso na ilha de Patmos. E eu lembro daquele hino antigo que diz: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, dor, angústias. Esse é o lugar que o Evangelho nos ensina, que todo aquele que tem fé no Senhor Jesus vai estar. Isso tem que encher o nosso coração de esperança, de alegria.
Mas ao contrário, meus queridos, se a nossa esperança está fundamentada neste mundo, nessa vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é verdade. Começa a olhar para esse mundo. Não, assista um jornal. Gente, tem dias que são tantas coisas e tantas tragédias, que a impressão que a televisão está pingando sangue. Isso é quem deposita sua esperança nessa vida. E de repente começa a olhar no espelho, a velhice vem, e aí fica tentando, recuperar algumas coisas, só paliativos. O Senhor Jesus disse que nós vamos sim passar pela morte. Como o pastor João pregou hoje de manhã, ela é democrática, irmãos, é para todos. Mas a fé em Cristo, o amor que nós devemos demonstrar para com o Senhor e para com o nosso próximo, e a esperança que está no nosso coração, é que nos traz a certeza, a garantia de que estaremos com o Senhor no porvir. Amém, meus irmãos? E aí a pergunta que fica, pastor, e aqui eu vou para a conclusão. Bonito isso que foi falado. Tá, mas eu tenho muita dificuldade disso aqui. O que eu preciso fazer para ter essa fé no Senhor Jesus? Vamos só lembrar que isso é graça do Senhor. Vamos lembrar, meus queridos, que um dia o Senhor, através do Espírito Santo dele, nos habilita a crer. Mas a tua pergunta pode ser, mas a minha fé é tão pequenininha. A palavra do Senhor fala como ela pode ser trabalhada, como ela pode aumentar. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus. Pastor, mas a minha fé é tão pequenininha, então vamos lá. Está na hora de uma atitude ser tomada diante do Senhor. Nós precisamos ter um contato maior, sim, com a vida devocional. Nós precisamos, sim, ler mais a palavra do Senhor. Nós precisamos, sim, ouvir mais a pregação da palavra do Senhor. Talvez esteja na hora de diminuir o tempo que nós passamos com a novela, com o futebol, com conversa sem sentido, com a internet, com de repente assuntos que não trazem edificação nenhuma. Que tal a gente ter o cuidado em todos os momentos de ouvir a palavra do Senhor pregada, lida, para que a fé no nosso coração ela aumente, para que ela cresça. E nós precisamos disso, meus irmãos. Por que nós falamos isso? Porque nós vivemos um período cada dia pior com relação à incredulidade. As pessoas já estão colocando outros instrumentos que não é Jesus. Ou de repente estão pintando Jesus de uma maneira diferente daquela que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Nós precisamos sim nos preocupar com a nossa vida com o Senhor. Mas num segundo instante, pastor, e esse amor aqui? Da mesma maneira, tem a ver com a graça do Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor diz que quem produz amor é quem está ligado à videira verdadeira, que é Cristo. Ele usa essa figura em João 15. O que ele diz lá? Que todo aquele que o Pai coloca essa união mística dele com o Senhor Jesus, ele é nutrido para produzir aquilo que a palavra de Deus chama de fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, a ponto de nós estamos afirmando há alguns dias isso já, que só consegue amar, esse amor que tudo suporta, até o crente chato, esse amor que suporta a sogra, só tem esse amor quem crê no Senhor Jesus. Pastor, esse amor que a gente vê na novela, nos filmes, presta atenção nesse amor. Geralmente ele começa
ama de morrer alguém, e passa-se um tempo, esse amor o quê? Acaba, e já está amando outro. Coraçãozinho relaxado, né, para não falar outra palavra. Isso não é amor, meus irmãos. Isso é paixão. Paixão. Paixão que é atraído pelo olhar, que é sustentado pela beleza física, que acaba. Nós estamos falando de amor que só quem tem Cristo ama. É só o Senhor Jesus e a presença dEle na nossa vida que nutre a cada um de nós para de fato amar. E cabe a nós, como servos do Senhor, a cada dia nos aproximar mais do Senhor Jesus e aprender com Ele como amar, porque amor tem a ver com atitudes. Essa é a demonstração. E a nossa esperança, meus irmãos, tudo tem a ver com um estudo da palavra do Senhor. Nós não vamos ter a nossa esperança aumentada, irmãos, fora da palavra do Senhor. É o próprio Senhor Jesus que nos ensina através da sua palavra o que nos aguarda. Isso muitas vezes tende a acabar diante de problemas, de lutas que nós passamos. Vivemos num completo desânimo muitas vezes. Achamos que o Senhor não gosta da gente. Muito pelo contrário, irmãos. A nossa esperança está firmada numa palavra que nos preparou, dizendo que nós passaríamos por aflições, por perdas, por dias maus, por tristezas, mas ao mesmo tempo vem um Senhor Jesus que diz, sabe o quê? Tende bom ânimo. Ele reaviva, reanima a nossa esperança e diz, eu venci o mundo, e todo aquele que me segue é mais do que vencedor. A nossa conclusão tem a ver, meus queridos, nessa observação que nós fazemos, nessa consideração conosco mesmo. De fato, temos fé alicerçada no Senhor Jesus. Conseguimos amar o nosso próximo. Conseguimos, sim, ter fortalecida dia a dia a esperança na volta do Senhor Jesus, naquilo que Ele foi nos preparar, nas coisas lá do alto. Se não, reveja como que está a sua vida com o Senhor, reveja como está a sua vida devocional, reveja como você tem alimentado a sua fé, através de uma leitura e uma meditação nas Sagradas Escrituras. E eu encerro fazendo uma aplicação. Se alguém fosse escrever sobre você, ou a igreja que você congrega, seria enaltecido isso diante, por exemplo, de uma oração de ações de graças, aonde ele diria, olha, aquele irmão e aquela irmã tem fé. Sabe, aquele irmão e aquela irmã ama o Senhor, ama o seu próximo, e a gente vê isso através de atitudes. Olha, tem problemas, tem lutas, mas ele é renovado a cada dia. A esperança dele, nada nem ninguém tira. E isso nós encontramos na palavra do Senhor. Essa é uma aplicação para mim individual, mas como igreja, primeira igreja presbiteriana de Goiânia, nós temos que nos preocupar conosco hoje aqui. Nós também somos vistos assim. Cremos no Senhor Jesus a ponto de, em tudo, viver, confiar na sua palavra. Amamos de fato e de verdade. A nossa esperança está fundamentada em quê? Que seja no Senhor Jesus e na sua palavra. E isso, certamente, é testemunho. E que o nosso testemunho agrade ao Senhor em todo o tempo.
Amém, meus irmãos? Vamos ouvir o coral?